Sounds of South Summit Brasil. Realização Instituto Caldeira. Jornal do Comércio. Radioativa Produtora. Olá, pessoal. Estou aqui hoje com o André Miceli, CEO e editor-chefe da Technology Review Brasil, plataforma do MIT. Prazer te receber aqui, André. Prazer meu. Obrigado. Maravilha. Então, eu queria conversar contigo. Não tem como estar, com uma pessoa que está aqui, que é o representante do MIT, um cara que a gente sabe o quanto o MIT é referência em uma série de questões aí no mundo, para falar sobre o futuro da comunicação. Como é que vocês estão recebendo, que inputs, que tendências a gente pode pensar aí para o futuro da comunicação aí nos próximos anos? Legal, essa é uma boa pergunta, até para contextualizar o que é o MIT de fato. Perfeito. A gente tem uma visão distante de que o MIT é uma coisa mais hermética, uma universidade e ponto. O Instituto é composto por uma série de centros de pesquisa, laboratórios, escolas, é uma grande federação, como a gente gosta de dizer, e a MIT Technology Review, ela traduz as pesquisas e os trabalhos que são feitos nesses laboratórios e centros de pesquisa para o mercado. A gente olha para tudo que está acontecendo naquele formato acadêmico, que acaba sendo mais denso, mais aprofundado, e olha o impacto dessas tecnologias no mercado, olha essas tecnologias numa linha de tempo, desde que elas são pequenos sinais surgindo lá no horizonte, até que elas virem a realidade, passem por serem tendências, grandes tendências, são implementadas por organizações, por startups, e essa estrutura de dar forma àquele conteúdo que lá no início era simplesmente uma ideia, é o trabalho da MIT Technology Review há 125 anos. Então, eu represento a MIT Technology Review, lidero a MIT Technology Review em língua portuguesa, e além da tradução, que de dar forma aos conteúdos do MIT Technology Review, a gente tem uma tradução de contexto, entender como essas tecnologias chegam no contexto Brasil, com a nossa realidade, com a nossa maturidade de uso de tecnologia e com a propensão ao uso que tanto o nosso povo em geral, quanto as nossas empresas têm. Perfeito. Quando a gente fala de futuro, eu fiz só dei um passo atrás para fazer uma introdução sobre esse... Não, é ótimo para a gente entender, porque acho que a gente ainda relaciona muito o MIT com a instituição americana. Sim. Né? E é interessante a gente entender esses braços que a instituição tem hoje. No Brasil, inclusive, tem muitos cursos que já são traduzidos em português. Né? Sim, então, eu entendo que esse é um movimento de realmente penetração maior no mercado brasileiro. O MIT ele está presente de forma análoga em 8 regiões do mundo, e o Brasil é uma delas. Essa presença se dá através da MIT Technology Review, ela se dá através da Professional Education, então são cursos que são aí sim traduzidos, como você disse. Tem cursos da Escola de Negócios que estão disponíveis para serem feitos online, então dá para você construir alguns modelos de certificação mesmo daqui. E tem sempre muito brasileiro no MIT. A delegação brasileira lá é muito forte. O MIT, talvez ele tenha ficado mais conhecido nos últimos anos, mas ele sempre teve uma relação bastante interessante com o Brasil. Na MIT Technology Review, já participaram algumas figuras que são muito importantes na história. O Churchill foi colunista, o Thomas Edison, o Tim Berners-Lee. Então, a gente tem essa visão de usar os casos reais, a sociedade, mas com a perspectiva da tecnologia. E à medida que a tecnologia foi ganhando espaço na nossa sociedade, a própria MIT Technology Review foi ganhando também. Isso tem tudo a ver com o futuro da comunicação, como você falou. A gente vai usar mais tecnologia, a gente vai usar inteligência artificial, uma estrutura de suporte, não só a verificação das notícias, das versões, da estrutura de construção do conteúdo, mas também da localização, da forma que você fala para cada ferramenta e para cada região. A personalização pode fazer parte desse processo e a tecnologia é um agente fundamental nesse processo. Quando tu comenta da questão da verificação da notícia, a gente está falando de fake news e de como a gente... É isso? Tô falando disso. A gente sabe que à medida que inteligência artificial avança, fica muito mais fácil produzir notícias falsas. Fica muito mais fácil produzir imagens, vídeos, declarações.
Então, a verificação da verdade é uma prática que precisa existir. A questão é, o próprio conceito de verdade acaba sendo elástico em muitos momentos, porque o que é verdade para uma pessoa não é verdade para outra. E a tecnologia, é claro que nem sempre é assim, algumas coisas são fatos, mas sobre muitos aspectos a gente pode ter opiniões diferentes, e não necessariamente uma ser uma fake news. Tem um estudo da Initiative for the Digital Economy, lá do MIT, do professor Sinan Aral, que fala sobre as velocidades de contágio. E, de uma maneira geral, uma fake news ela tem uma velocidade 5 vezes maior de ganho de alcance do que uma notícia verdadeira e também do que desmentir essa mesma fake news, depois que ela já se espalhou. Os algoritmos vão ajudar nesse processo, vão ajudar a identificar quando um vídeo, uma determinada declaração ou imagem foi construída por inteligência artificial, foi manipulada por inteligência artificial. Nesses casos vai ser mais fácil, mas tem um pedaço ali na construção de texto que na própria relação com a interpretação que os algoritmos não vão fazer. Então, o processo de checagem e de verificação, uma atribuição de score a uma determinada declaração, esse processo a tecnologia vai ajudar sem dúvida nenhuma. Ou seja, a inteligência artificial para o bem e para o mal, né? Ou seja, ela ajuda a propagar e a construir conteúdos fakes, como ela também pode ser usada para a gente conseguir fazer a verificação disso e entender. Porque hoje tu colocaste uma questão que é muito importante, né? Qual é o limite? Porque a inteligência artificial, com o tempo, vai nos permitir fazer praticamente tudo. Sim. Como é que a gente vai determinar quais são os limites éticos, né? O que não é porque tu tem a possibilidade de fazer aquilo que tu tem que usar aquela ferramenta. Isso que você coloca é muito importante. A ética vai ser cada vez mais debatida, muito embora de maneira tardia. Não é a inteligência artificial que deveria ser a mola propulsora da discussão da ética, mas a ética vai começar a entrar nessa pauta, a pauta do uso da tecnologia. Porque isso que você também coloca sobre o uso da inteligência artificial para o bem e para o mal, a tecnologia é agnóstica. Nós damos o uso que queremos dar a ela. E se a gente quer levar para o bem ou para o mal, essa escolha não depende da tecnologia em si. Não existe tecnologia boa ou ruim. Existe uma aplicação boa ou ruim de uma tecnologia qualquer. E dentro desse processo de escolha, os limites éticos, o contexto, isso tudo vai determinar o uso que a gente vai usar, que a gente vai dar. E um outro ponto importante é que, além do uso que a gente vai dar a essa tecnologia e essa discussão da ética, tem um ponto nessa equação que é do valor local. Tem um experimento do MIT, que é o The Moral Machine, que ficou muito famoso, que coloca situações de uso da tecnologia para as pessoas e você vota naquilo que você acha o certo. Então, um carro autônomo faz uma curva numa velocidade X e aí, alguns metros depois, existem dos dois lados da rua. De um lado, você tem, sei lá, uma velhinha, do outro lado, 2 crianças. Quem o carro deve atropelar? Sabe? Não vai dar tempo de frear. Essas respostas, o socialmente aceito, isso varia em função da região onde essas respostas são dadas. Se você estiver na Índia, nunca a escolha vai ser, sei lá, uma vaca, se estiver lá, porque é um animal sagrado. Então, essa relação de ética, de construção, de funcionamento da automação, ela precisa passar por questões regionais. E a gente ainda está aprendendo a lidar com isso. As leis locais podem ser um bom norte daquilo que é o socialmente aceito, mas ainda assim tem um ajuste fino que precisa ser realizado em função do que a sociedade acredita. Na verdade, a gente está falando de isso tudo traz uma necessidade de quase um letramento digital, um aculturamento da sociedade em relação ao uso dessas tecnologias. E como a gente está falando muito aqui de comunicação, na tua visão, qual é o nível de maturidade hoje dos veículos de comunicação, da mídia de uma forma geral, em relação a essas novas tecnologias? Porque a minha percepção é que, de uma forma geral, a gente ainda tem muito, né? A gente ainda está engatinhando ali. Então, parece que a tecnologia sempre foi um mundo meio à parte e agora a gente começa a perceber que essa transformação precisa acontecer, né? Essa relação de simbiose entre a tecnologia e as profissões, ela vai aumentar o nível de maturidade. Mas
E eu não acho que no Brasil nós estejamos num nível muito diferente das principais regiões do mundo. Especialmente quando você pega uma camada de empresas que já tenham, não necessariamente nem mais faturamento, mas que já tenham mais maturidade do segmento. A gente roda aqui no Brasil uma iniciativa que é o Innovative Workplaces. Então, a gente analisa a capacidade das empresas brasileiras inovarem em 4 pilares: processos, produtos e serviços, marketing, vendas e gestão. De uma maneira geral, as empresas brasileiras têm uma maturidade aceitável em relação ao uso de tecnologia, têm uma maturidade crescente em relação a esse processo de uso de tecnologia, mas, naturalmente, ele é proporcional ao... Isso é o que eu encontrei na internet sobre processo de uso. Desculpa. Imagina, que loucura. Mas é o meu celular, inclusive. Foi. Assim se manifestou. Mas é proporcional ao uso de tecnologia na sociedade. Então, como o brasileiro é muito afeito ao uso de redes sociais e de tecnologias em geral, o que a gente leva para as empresas é aceitável. Quando a gente compara com até alguns países da Europa, onde a tecnologia tem uma importância menor, as empresas brasileiras estão bem posicionadas. Mas claro que o que você fala é verdade. A gente ainda tem muito que evoluir nesse sentido. Mas acho que a gente está fazendo um bom trabalho. Essas discussões são importantes, os grandes eventos são importantes, colocar isso na pauta da discussão, a mesa do jantar, sabe? Quando você pega um carro de passeio e o motorista começa a conversar com você sobre algum outro aplicativo, esse tipo de coisa, por mais que a gente ainda passe e tenha os efeitos colaterais das fake news, do estresse, da angústia e ansiedade, do medo de perder alguma coisa, é claro, esse aspecto negativo existe, a gente não pode negar que ele existe e a gente precisa combatê-lo, precisa entender como usar esses dispositivos sem que o lado negativo aconteça. Mas a gente tem um processo de amadurecimento bastante aceitável para o momento em que a humanidade está. O MIT ele é uma instituição que é muito ligada à questão da liderança de pensamento, né? De formar pensadores, de olhar para o futuro, olhar para tendências. E eu sei que tu estás aqui em Porto Alegre, inclusive participando do South Summit Brasil, e eu queria entender um pouco a ligação da instituição, da tua ligação com o ecossistema de inovação, com as startups. Inclusive, eu sei que vocês têm projetos bem bacanas acontecendo, né? Legal. A gente tem uma relação muito próxima com o mercado de inovação em geral, não tem como ser diferente. Além do Innovative Workplace, que é essa medida que a gente faz aqui para as empresas brasileiras, a gente também começou a rodar no ano passado o Innovators Under 35, que é o prêmio que o MIT dá aos inovadores com menos de 35 anos em diversas áreas. Foi o prêmio que nos Estados Unidos encontrou o Mark Zuckerberg, o Sergey Brin, o Larry Page, o Linus Torvalds. Então, muita gente grande já ganhou esse prêmio, pessoas que acabaram mudando o mundo da tecnologia. Então, essa é uma das nossas missões, encontrar aqui quem está voando abaixo do radar. E a gente faz uma escolha bastante criteriosa para garantir que a gente vai encontrar pesquisadores, empreendedores, pessoas que estão mudando as suas áreas de atuação e que não necessariamente estão nos holofotes ou com as assessorias de imprensa trabalhando. Sim. Tem feito um trabalho muito significativo em buscar essas pessoas. A gente ainda quer encontrar mais ou penetrar mais nessas questões no Nordeste do Brasil, em algumas áreas que a gente sabe que ainda não tem tanto acesso, mas que muitas vezes tem grandes ideias e pessoas que podem ajudar a mudar a nossa realidade. Então, essa é uma questão importante também para a gente, o Innovators Under 35. E a gente vai fazer no Brasil, em junho, o Energy Summit, que é um evento realizado com o MIT Global Programs, a MIT Sloan, a Escola de Negócios, e a MIT Technology Review, para discutir transição energética, sustentabilidade, ESG, e entender de que maneira 5 grandes stakeholders desse processo vão trabalhar. Governo, academia, grandes empresas, startups e investidores. Então é um summit ligado a esses públicos para falar desses assuntos, onde vão existir grandes empresas, professores do MIT vão fazer masterclasses. A gente vai ter discussão com membros do governo americano, membros do governo europeu, membros do governo brasileiro também, e vão colocar todo mundo para falar. Uma visão de 10 anos e um guia de 12 meses.
como essas coisas devem estar daqui a 10 anos. Claro que é um exercício um pouco mais complexo. E o que as empresas, ou cada um desses stakeholders, precisa fazer nos próximos 12 meses para a gente atingir essa visão de 10 anos. A ideia é que haja uma provocação de reflexão, mas que também o evento ajude a criar um roadmap prático para que esses stakeholders saibam por onde andar. É uma maneira do MIT atuar de forma bastante próxima das empresas brasileiras e do governo brasileiro também, do contexto onde a gente está envolvido. O governo do Rio é um co-realizador do evento, a Petrobras é uma sponsor importante desse processo. Então, a gente vai conversar de maneira agnóstica, sabendo que a indústria de óleo e gás é fundamental para o Brasil, que essa chave não vai ser virada de repente, que talvez ela não seja virada por completo nunca, que a gente precisa encontrar formas de descarbonizar o processo de extração de óleo e gás, e que também, claro, precisa encontrar soluções de energia alternativas para que o mundo continue a crescer de uma forma sustentável. O MIT agora enfim, eu acredito que seja uma das marcas de maior reputação no mundo, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta mais ligada a branding agora. O quanto, na medida que vocês começam a desenvolver novos projetos, a entrar em outros mercados, né, furar um pouco a bolha, digamos assim, quais são os desafios em termos de preservação dessa marca, né, de quais são as escolhas que vão ser feitas para que essa marca, essa reputação, ela amplie com essas novas parcerias, e quais são os riscos também, que eu imagino que, como tu representante aqui no Brasil, deve estar bem atento a isso, né? Essa pergunta é muito boa, é sempre um terreno bastante sensível quando a gente fala do uso da marca MIT. É por isso que raramente você vai ver a marca MIT sozinha. Você normalmente encontra com sobrenomes. O MIT Global Programs, a MIT Technology Review, a MIT Sloan, Escola de Negócios, a MIT Energy Initiative, que é uma iniciativa horizontal que passa por muitos departamentos e muitas escolas. Então, é um grupo que está estudando transição energética sob diversas perspectivas. O MIT Media Lab, para arquitetura e urbanismo, construção de cidades inteligentes. Então, uma forma do MIT preservar a sua estrutura e a sua reputação é atuar através desses centros de pesquisa, laboratórios, escolas que eu mencionei. E essa assinatura com o nome completo protege a marca principal caso algo não dê certo. O MIT, o Martin Trust Center of Entrepreneurship, que é a área da escola de negócios mais ligada à construção de novas iniciativas, de startups, é naturalmente uma área que lida com muitas falhas, porque as empresas vão para o mercado. Muitos dos centros de pesquisa e laboratórios têm suas falhas dentro de casa, só vai para o mercado aquilo que dá certo. Lá no Martin Trust Center, a gente tem uma estrutura um pouco mais aberta e arriscada, porque a gente precisa levar as empresas para o mercado. A Escola de Negócios precisa, que é uma unidade tocada pelo professor Bill Wallet, que é uma referência em empreendedorismo, mas a gente sabe que o erro acontece. A sociedade aceita que empresas não deem certo, que iniciativas falhem. O que a sociedade não aceita é essa questão de falta de ética, de falta de caráter institucional na hora de executar os seus projetos. E é por isso que essa estrutura de discussão da ética é tão hermética na escola. A gente tem regras muito claras para estudar, para trabalhar, para pesquisar. Tem limitações que são muito rígidas também, e a gente obedece isso. E é uma forma de operar no mundo inteiro, sabendo que os erros vão acontecer, mas que essas proteções, através dos sobrenomes, e que a falha se acontecendo, mas sendo protegida pela ética, ela não fere a reputação do próprio instituto. Perfeito. É um cuidado importante, tem que ser tomado. É fundamental. Exatamente. É fundamental. A gente está quase encerrando aqui, André, mas eu queria aproveitar que a gente está vivendo um momento aí de grande ebulição do ecossistema de inovação, de empreendedorismo, e eu queria que tu dissesse aí para os empreendedores e empresas que têm interesse de se conectar com o MIT, quais são os caminhos, o que eles podem fazer. Bom, tem as redes sociais, o site mittechreview.com.br, então lá a gente consolida todas as questões associadas a esse ecossistema. E se for sobre o Energy Summit, sobre essa
a iniciativa de discutir transição energética, energysummit.global é o lugar para falar desse tema específico. Mas lá em MIT Tech Review, a gente direciona para os lugares certos. Acho que também, naturalmente, os meus canais de redes sociais, o André Miceli, eu falo Miceli só para garantir que é com C, mas André Miceli no LinkedIn, no Instagram, a gente pode se conectar e trocar ideias sobre o assunto e direcionar para os canais corretos do MIT. Conversei aqui com o André Miceli, CEO e editor-chefe do Technology Review Brasil, a plataforma do MIT. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Sounds of South Summit Brasil. Realização Instituto Caldeira. Jornal do Comércio. Rádio Ativa Produtora.